Glória a Deus, paz seja convosco. Recebe aí a paz de Deus, coloca no teu coração. Vamos aprender aqui hoje com Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo. Segundo a Timóteo 3, vamos ver o que ele diz para nós lá no 16, sobre o que ele fala sobre o livro da vida. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Amém? A Bíblia é uma bússola de vida, um guia, um Waze. A Bíblia nos guia pelo caminho de justiça, pelo caminho da palavra de Deus, pelo caminho correto. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para educar. Se a gente ler a Bíblia e se a gente colocar em prática, vamos nos livrar de muitas coisas erradas e de muitas quedas. Vamos evitar muitos atalhos para chegarmos ao nosso destino final. Deus, ele deixou escrito aqui para que a gente se inspire na Bíblia. E Deus até diz, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque aí ele não vai se desviar. Se a gente ensinar o nosso filho a palavra do Senhor desde cedo, lá na fase adulta, na fase aborrecente, vamos colocar aí, que é a fase, né, que se perde, ele vai dar uma lembrada. Por mais que ele se perca, ele vai lembrar das palavras que foram ditas a ele. E ele vai voltar e rever. Provavelmente ele se desvia do caminho do mal porque ele está injetado nele a verdade. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar, de salvar. Então, às vezes você está fazendo algo errado, não sei se acontece com você, acontece comigo, e você lembra da palavra do Senhor, e você se sente acusado, você se sente que está errando. E aí é hora de ajoelhar, de pedir perdão, de se derramar aos pés do Senhor, para que Ele venha a perdoar, não é? Mas você só consegue isso porque você tem no seu coração a palavra de Deus injetada em você. E é por isso que você precisa dessa bússola. E aí a gente pergunta, está escrito? E como é que está escrito? Então precisamos ler o que está escrito, ver como é que está escrito e praticar. Praticar. Porque eu não sei você, mas se eu não escrever e se eu não fizer, eu não aprendo. Eu sou cabeleireira. E quando eu vou num curso de aperfeiçoamento, um workshop, e tem um produto novo no mercado, e aí tem aquela apresentação toda lá, e ele, né, pega uma cliente ali, uma modelo, e ele aplica, e ele explica, mas eu uso. Só aprendo se eu for lá e fazer também. Então, então eu falo, professor, dá licença, eu também quero fazer um pouquinho, sentir o produto, passar e tal, porque eu só aprendo pegando, fazendo. Cada um tem o seu jeito de aprender. E a palavra de Deus, ela não é diferente. Você tem que praticar. Ler e praticar. No meu caso, ler, escrever. Várias vezes eu escrevo, levo para o meu entendimento e escrevo e, né, e pratico. E aí sim você, lá na frente, vai precisar dessa palavra. Vai precisar. Quando Deus está te corrigindo, você vai lembrar. Você vai lembrar que está escrito, que Ele vai corrigir mesmo. Porque Ele te ama, né? E aí Ele corrige aqueles que Ele ama. E aí você lembra dessa passagem e fala, delícia, Deus me ama, obrigado, Senhor. E é assim que a palavra de Deus age dentro de nós. Olha, lá no 14 diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem
de quem tens aprendido. Olha aí. Então, tu permanece naquilo que aprendestes. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a sua salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por aqueles que aprendem a palavra dele na meninice, quando novo. Eu sempre digo isso aqui em casa. Quando você aprende quando novo, você poupa de sofrimento, né? Eu aprendi quando já velha, já com idade. Mas quando você aprende quando novo, esse tempo que eu perdi, porque eu perdi muito tempo de minha vida fazendo coisas que eu nem sabia. Então, assim, quando você aprende quando novo, você pode evitar esse tempo perdido, recuperando e sendo feliz mais cedo, não é? Que delícia! Deus fala conosco, Deus nos instrui, só cabe a nós seguir os mandamentos, seguir a palavra e ser feliz. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que você seja feliz, que você aprenda, que você coloque em prática, que você ensine o seu filho no caminho que deve andar. Amém? Glória a Deus. Curte, compartilha e inscreve-se no canal. Felicidade, feliz resto de dia, porque com a palavra do Senhor você é feliz. Você é extremamente feliz. A tristeza é transformada em alegria. Seu coração transborda de alegria. É fato. Leia a palavra do Senhor e depois você vai ver como ela te muda, ela te transforma. Se você não tem o hábito de ler, começa a ter esse hábito. Hoje leia Timóteo. 2 Timóteo. Leia o livro todo de Timóteo, porque você vai aprender muito com ele. Ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo é um rapaz novo, né? E Timóteo se envolveu com a palavra do Senhor já cedo. Ele morreu, né, cedo pela obra de Deus e ele teve a vida dele voltada para Deus. Ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Paulo dizendo isso para Timóteo, né? E a gente só consegue combater a carreira e guardar essa fé quando a gente está firmado na rocha, e a rocha é a palavra. É a palavra. A palavra é o nosso alicerce. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo sua vida, sua casa. Felicidade. Felicidade é conhecer Deus. Amém?